Olá pessoal, hoje a gente tem um convidado especial aqui no canal, José Almeida Júnior, autor do livro Última Hora, vencedor do Prêmio Sesc de Literatura Melhor Romance. A gente vai falar um pouquinho do livro, de história, de política, de literatura. Se liga aí. José Almeida Júnior, obrigado por estar vindo aqui no canal. Bom, falar aqui dos personagens do livro Última Hora, o Marcos, esse jornalista que vive um dilema em trabalhar num jornal chapa branca para o governo Vargas, tendo sido torturado no Estado Novo. Conta aí pra gente como é que foi a história desse romance. Eu sempre tive a curiosidade de saber como é que ia se comportar um alguém de esquerda que foi perseguido durante a ditadura Vargas, durante os anos de 1930 a 1945. Estado Novo? Do Estado Novo. É porque assim, o Estado Novo de fato iniciou com mais 37. Mais meados de 30. Mas de qualquer forma foi uma ditadura, né? Uhum. Teve a Revolução de 30, depois ele se manteve no poder. Primeiro ele houve a chamada intentona comunista, Isso. em 1935, em novembro de 35, e ele aproveitou da intentona para aumentar os poderes dele, e depois houve uma revolta integralista que ele aumentou ainda mais os poderes dele, e aí virou uma ditadura mesmo. E assim, você trabalha aqui com real, com factual, e também tem a sua criatividade, seu lado artístico, né? Como é que você conseguiu unir sem que um ferisse o lado do outro, né? Assim, do romance. A minha prioridade, como é um romance de ficção, é a trama de ficção, né? Uhum. Mas eu sempre tentei, sempre que possível, aliar a ficção à realidade. Todas as manchetes dos jornais são verdadeiras. Fatos que ocorreram durante a CPI da última hora são verdadeiros. Eu tive acesso aos autos. Fez um trabalho de pesquisa por trás. Algumas discussões que houve na Câmara dos Deputados durante e após a CPI, eu também tive acesso aos anais das discussões. Então, muito tem de realidade, mas muito tem de ficção também. Porque se eu for mostrar, se eu for apresentar uma obra exclusivamente com fatos reais, fatos históricos, aí deixaria de ser um romance, né? Seria mais um trabalho jornalístico, um livro de história, né? E o gancho de pegar o Última Hora, um jornal importante para a história do Brasil, inclusive importante para a literatura brasileira, que saiu de lá, A Vida Como Ela É, do Nelson Rodrigues, né? Como é que te deu curiosidade para ir atrás desse jornal? Então, justamente por isso, porque eu queria entender melhor como é que se comportava esse comunista durante o governo eleito de Getúlio Vargas nos anos 50. Quando Getúlio Vargas ele é eleito em 1950, nas eleições, ele é eleito com em torno de pouco mais de 48% dos votos. Mas ele por pouco não consegue tomar posse, porque criou-se uma tese de maioria absoluta, de que teria que ser o candidato teria que ter 50% dos votos mais um. Acho que na época não tinha segundo turno. Não existia segundo turno. Mas só que não havia previsão na Constituição a respeito disso. Mas a grande imprensa encampou essa tese e por pouco Getúlio Vargas não consegue tomar posse. Quando ele toma posse, o evento foi muito pouco coberto pela imprensa. E Getúlio Vargas tinha um apelo popular muito grande. Então ele entrou no catete, foi uma grande festa, muita gente chegou a ovacionar. Comoção, né? Comoção. Mas a imprensa não deu destaque a isso. Nos primeiros meses de governo, da mesma forma, a imprensa só dava destaque aos fatos negativos. Né? E aí foi aí que ele chamou Samuel Weiner para abrir o jornal. O jornal que veio a ser a Última Hora. Né? Samuel Weiner, ele era um jornalista que trabalha para Chateaubriand. Samuel Weiner foi o que anunciou o retorno de Getúlio Vargas em 1950. Depois de 1945, ele é eleito senador. Na realidade é o Weiner que vai em São Borja, né? É ele que vai em São Borja. Porque ele é eleito senador, mas ele pouco aparece no Senado. Ele fica recolhido, ele passa uns dias.
ele é muito maltratado, ele recebe provocações diretas do plenário do Senado, né? Então ele viu que aquilo ali não era para ele. Ele volta para São Borges e o São Borges passa um período sabático, né? E existia uma dúvida muito grande nas eleições de 1950, se ele ia ser candidato ou não. O foro foi do Wagner. Foi do Wagner. Mas ainda no Diários Associados. Ainda no Diários Associados. Ele foi convidado ele foi convocado, na verdade, por Assis Chateaubriand para fazer uma reportagem sobre o trigo na região do Sul, e ele aproveita para passar em São Borges. E lá em São Borges ele pega o furo. Fora Samuel Wagner tem um faro de jornalista muito grande. Ele era muito chamado era um termo comum, mancheteiro, né? Ele via uma coisa, e o Última Hora foi de fato muito sucesso, né? O editorial, né? Aí ele Getúlio Vargas convida Samuel Wagner, ele monta o jornal do Última Hora muito rápido, todo 45 dias. O Marcos fica balançado, né? Aí ele chama o Marcos Samuel Wagner chama o Marcos para compor o jornal, né? Marcos fica balançado com a proposta, de início ele recusa, mas ele passa por problemas financeiros e ele acaba aceitando. Então é aí que dá início o livro da Última Hora. E aí sempre misturando ficção com realidade. Interessante. E você trata uma questão muito polêmica na época, né? Assim, mais ou menos o que a gente vive hoje em termos de uma dualidade muito forte, um getulismo de um lado, o lacerdismo de outro. Como é que foi? E o seu romance, você não deixa claro se existe um vilão, se existe um mocinho. O Carlos Lacerda não é de fato um vilão, o Marcos não é um vilão, o próprio Getúlio não é um vilão. Como é que você trabalhou isso? Porque é um romance rápido, né? Eu acho que quem leu de uma vez, ele é envolvente. E como é que foi fugir dessa briga política, assim, entre um fla-flu, né? Eu tive que me policiar muito, né? Porque assim, uma figura como Carlos Lacerda, ele é uma figura verborrágica, virulenta, né? Derrubou 3 presidentes, né? Conseguiu derrubar, por isso que ele é chamado demolidor de presidentes. Então assim, eu tive que ter um cuidado muito grande, me policiar para não elegê-lo como vilão, né? Porque na verdade não existe vilão. Exato. Vilão e mocinho, né? Principalmente em política e imprensa, né? Exato. O Samuel Wagner também não é um santo, né? Não é um santo. Sim. Ele criou um jornal, inclusive com dinheiro público, né? Todos criaram com dinheiro público. Ele fazia muita intermediação entre o governo e empresários, né? O próprio Samuel Wagner confessa isso nas memórias dele, que ele fazia essas intermediações entre empreiteiras e o governo para a liberação de verbas. Confessa, acho que até inclusive ele confessa do onde ele nasceu, né? De fato, né? Na verdade, o local que ele nasceu, ele só revela depois de morto. Porque é o seguinte, nessa CPI do jornal Última Hora, muita gente depois deu depoimentos, inclusive Nelson Rodrigues. Muita gente teve que mentir, dizer que viu inclusive o ritual de circuncisão lá no bairro do Bom Retiro, que era tradicional chamar as pessoas do judeu, como um bom judeu. Então, assim, muita gente se envolveu nessa história. Então ele ele lançou o livro dele. Deixou interrogação nesse. Deixou interrogação. Em nenhum momento ele disse que ele é o que não é nascido na Bessarabia, no exterior. De certa forma você trata assim de assuntos um pouco polêmicos em relação a justamente isso, o antissemitismo, aborto, da tortura, delação, né, sobre tortura. Tem tudo isso, tem toda essa mescla de assuntos, né, rolando aqui na trama. Só para concluir quanto à questão da nacionalidade dele, de Samuel Wagner, ele deixou com a filha dele uma foto que comprovava que ele saiu do porto de Gênova criança, e isso era a prova de que ele era bessarabiano, que ele era estrangeiro, né? Mas isso só foi revelado 10 anos após a morte dele. Porque naquela época não podia ter um estrangeiro como dono de um canal de imprensa, né? Nem nato, nem naturalizado. Então, se ele reconhecesse que ele era estrangeiro, ele teria que vender todo o jornal ia ter que fechar. O jornal. E não só o jornal, porque na verdade ele montou um império de comunicação, né? Claro, ele teve a rádio, teve uma revista Flam, que foi uma revista que
teve uma duração pequena, mas no período que ela funcionou, que ela circulou, ela teve muito sucesso. Inclusive, essa revista foi um dos motivos pelos quais a Assis Chateaubriand bateu forte em Samuel Weiner, porque a revista que era grande revista de circulação nacional era a revista O Cruzeiro, dos Diários Associados. que é dos Diários Associados de Assis Chateaubriand. Então, o Samuel Weiner fez uma revista mais barata, mais popular, com fotos coloridas no interior, a um preço muito mais barato, né? Então, ela foi vendendo muito, mas iniciou-se o processo de CPI. Aí na CPI, o Samuel Weiner teve que recuar alguns pontos. A Flam foi a gota d'água para a CPI, né? Sim. A gente pode dizer assim. Foi um dos fatores. Né? Porque, inclusive, Samuel Weiner, nas memórias dele, ele diz que quem estimulou a CPI foi ele próprio. Porque ele acreditava que com a CPI o jornal seria absolvido e as acusações acabariam. Mas quando vai para o jogo político, a bola de neve... Foi o erro de cálculo dele. Né? Foi o erro de cálculo dele. Inclusive, contou com o apoio de Getúlio Vargas, da criação da CPI. Porque eles queriam fazer uma CPI que investigasse a relação da imprensa com o Estado, dos financiamentos. Mais ou menos o que a gente ainda continua vivendo hoje. Né? Só que, quando foi colher essas assinaturas para a CPI... resolveram investigar apenas a última hora. Deixaram os outros de lado. Aí, posteriormente, foi criada uma CPI, mas totalmente esvaziada. A que funcionou mesmo foi a da última hora. É o seu primeiro romance, Última Hora? Né? Você está escrevendo alguma coisa? Na verdade, esse ano eu tenho já um outro livro pronto. Já enviei para a editora, estou esperando um outro romance histórico também. Vamos conversar aqui quando tiver pronto. Mas estou na fase de pesquisa de um novo romance. Seria no caso o terceiro? Já estou em fase de pesquisa já há uns 7 meses. Né? É porque é o seguinte, quem escreve romance histórico tem que primeiro fazer uma pesquisa prévia. Um pano de fundo. Pano de fundo, né? Para você ter uma base para pelo menos começar. Né? Aí durante o processo de escrita, aí eu vou fazendo outras pesquisas. Os contornos, né? E como é que foi o Prêmio Sesc? Assim, você concorreu com mais de 900 romances lá, né? Você já tinha ele já editado ou não? Foi de... Não. A minha última revisão foi feita às pressas, porque... Para a data limite do prêmio. Da data limite do prêmio. Porque tinha acabado de nascer o meu segundo filho, e aí eu tive que fazer uma revisão às pressas e mandar. Eu terminei a primeira versão dele mais ou menos em outubro, deixei descansando um mês, fiz outra revisão. Outubro de 2016. Aí passei para alguns amigos, fiz outra revisão em dezembro. Legal. E aí esperei um pouco em janeiro, final de janeiro, fiz a última revisão e mandei pro Legal. E você tinha alguma expectativa sobre o prêmio, alguma coisa? Não, para ser sincero, eu não acreditava que fosse chegar, não, porque como você mesmo falou, ele é um romance rápido e meu intuito foi esse, né? Fazer uma literatura simples, né? Tentar colocar uma história boa, com uma pesquisa boa, e deixar uma leitura instigante, né? Para um público também que não é acostumado a consumir a literatura para ler. Então eu achei que esse não fosse um perfil de um prêmio literário, né? Mas para minha surpresa. Interessante. A gente tem, assim, apesar de ser um canal novo, as mídias sociais novas, a gente recebeu assim, muitos escritores estreantes que divulgando meu trabalho como poeta, alguma coisa, cronista. E é muito difícil, né, a gente trabalhar a literatura no Brasil, escrever um livro, lançar, você está num selo da Record. Assim, você poderia dar algo da sua experiência para esse pessoal que está iniciando, que está querendo publicar alguma coisa? Hoje em dia está muito fácil publicar, né? Você terminou um livro, você pode jogar pela plataforma do Wattpad ou então pela Amazon. Mas eu aconselharia ter um pouco de calma, deixar um livro maturar, né? Por exemplo, o projeto desse meu livro, para ele ficar pronto, foi entre pesquisa e a inscrição no Prêmio Sesc, foram 2 anos. Mesmo após eu ter enviado, eu ainda fiz mais uma revisão. Antes de enviar, depois saiu o prêmio, fiz outra revisão.
O trabalho... Não para. Então, assim, tem que ser bem trabalhado, porque tem que ter calma. Acho que não adianta você fazer um livro e já jogar no... Claro. A não ser que você não tenha, a não ser que o escritor não tenha grandes pretensões. Porque um romance com umas 350 páginas, então, assim, tem muita informação, tem que checar muita coisa, muitos dados, principalmente porque esse é um romance histórico. Então é muito trabalhoso. O paciente saber se realmente é a hora se o romance está pronto, se o próprio escritor também está preparado, né? Sem dúvida. Porque aqui também tem uma experiência de vida que você tem. Acho que você tem que ter essa base, esse background eu sempre vejo, sempre recebo algumas mensagens, mais até do que quem assiste mesmo o canal. Incrivelmente é sobre algum pessoal, meu trabalho, eu, rapaz, eu vou aproveitar que eu vou estar com um escritor e vou... A impressão que eu tenho é que tem mais gente escrevendo do que lendo. É verdade. E particularmente assim, você tem alguma influência que você se inspira, desse personagem... Inspiração. Esse personagem um pouco dúbio, um pouco mau caráter, eu acho que isso aqui tem uma inspiração. Meio canalha, né? Meio canalha, tem uma inspiração com certeza de Machado de Assis. Eu gosto muito de Vargas Llosa, tem um pouco de tudo. Talvez tentar ser conciso, essa concisão, talvez um pouco de Graciliano Ramos. Enfim, as inspirações são diversas. Tudo né? que inclusive lê do Graciliano Ramos na época, né? O Graciliano Ramos, ele escreveu um tempo para a revista Diretrizes de Samuel Weiner. Foi a primeira revista dele, foi em 35 ou 36, sabe? Antes do último. Não, acho que foi 37 ou 38. Foi bem antes. Foi o primeiro veículo de comunicação do Samuel Weiner. O que é que você tem lido? O que é que trouxe para Fortaleza no caminho? O que é que veio lendo? Para variar, Vargas Llosa, estou lendo A Travessura da Minamar. Como eu estou em fase de pesquisa também, eu leio vários livros paralelamente, então estou relendo a biografia de Prestes, Luiz Carlos Prestes. Acabei agora o livro de Flávio... Do Daniel Arão Reis. De Daniel Arão Reis. Porque também tem a biografia da filha dele. Estou lendo também, acabei de ler agora 1964, de Flávio Tavares, que é não ficção. Tudo isso você vai jogar nos próximos trabalhos, né? Sim. Eu já estou pesquisando o período de 64 há um bom tempo, alguns meses. Então a gente tem uma pista que vai ser por aí, né? Só para adiantar um pouco, antes de 64. Porque eu acho que assim, tem muito livro escrito. Sobre o abril de 64, né? Não, acho que não de ficção pouco, romance pouco. Tem muito livro de história, livro de memória de jornalistas que vivenciaram a época, de ex-ministros de Jean Goulart, tem do Malvino Afonso, enfim, tem uma série de livros. Mas a maioria dos romances que tratam a ditadura militar geralmente é posterior a essa parte da perseguição, enfim. Eu estou querendo trazer para o período pré-golpe. Os fatos antecedentes, né? Legal. Bom, pessoal, nossa conversa aqui está chegando ao fim. O José Almeida Júnior vai deixar um exemplar com a gente, né? Para a gente fazer um sorteio. A gente vai deixar os detalhes lá no Instagram. Queria agradecer aqui ao pessoal da Livraria Leitura do Rio Mar. E é isso, vocês podem continuar participando dessa conversa com a gente. Eu vou deixar os dados do José Almeida Júnior aqui embaixo, para ele vai conversar com você, ler o romance, você vai ler. E é isso, deixa o like de vocês aí, compartilha. É isso, tchau.